Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que aqui direto do tradicional Salão Rosa, em Caraí, em Niterói, vai acompanhar esse debate, porque independente de você começar a me sacanear, esse debate, esse conteúdo é muito austero e me preocupa bastante. Portanto, independente de você me sacanear, eu queria que você deixasse o teu comentário, porque afinal de contas, independente também da ironia do título que está em jogo, é o Flamengo do ano de 2024. E você sabe muito bem, meu amigo rubro-negro, que as outras equipes estão se reforçando bastante. Até agora só chegou aqui o De La Cruz. Você sabe muito bem que o Flamengo já perdeu vários jogadores, com a tua concordância ou discordância, está prestes a perder mais, porque essa janela é muito mais de saída e, no meu entendimento, uma estratégia da diretoria do Flamengo de abrir espaço no orçamento para poder contratar mais jogadores, só que até agora eles não vieram. Você sabe muito bem que saíram mais jogadores do que entraram. Afinal de contas, o Flamengo só trouxe o De La Cruz. Quando você vai comparar, por exemplo, com o Internacional, a preocupação ela aumenta. O Internacional, com um valor à disposição do clube para poder contratar, muito menor do que o do Flamengo. O salário que o jogador do Flamengo vai ganhar é muito maior, por óbvio, que o jogador vai ganhar no Internacional, e mesmo assim o Internacional consegue contratar esses jogadores, exemplo do Alário e do Borré, que já estão ali, fora outros aqui que eu não preciso citar o nome, e outros que ainda vão chegar. Até agora o Flamengo não se reforçou. Então eu queria te dizer que você aí, esperançoso que algo mude de 2023 para 2024, vai precisar se fiar, vai precisar confiar naqueles mesmos jogadores que a maior parte da torcida do Flamengo culpou pelos insucessos do ano passado. Eu explico. Eu acho que, ao menos nas redes sociais, grande parte dos torcedores, inclusive até influenciados, eu não tenho nenhuma dúvida disso, por influenciadores alinhados à diretoria, muitos dos internautas rubro-negros culpam exatamente os nossos jogadores por tudo aquilo que aconteceu de negativo no ano passado. Afinal de contas, nós não gritamos "é campeão" uma única vez. Passamos incólumes pelo ano de 2023 no sentido negativo. Então, a culpa, se era dos jogadores, os torcedores pediram reformulação. E mais uma vez eu quero falar para vocês aqui sobre o que, na minha concepção, realmente designa com propriedade o que seja reformulação. Reformulação é quando você tira um e põe outro melhor. Não adianta você tirar um e pôr outro abaixo do que o outro que saiu apresentava, porque isso não é reformulação. Não adianta você dizer assim que qualquer jogador, como por exemplo o Evander, um assinte o Evander, o assinte que é a contratação do Evander, porque é você querer fazer o torcedor rubro-negro de bobo, principalmente em função dos valores que envolvem essa negociação. Não adianta você chegar para mim aqui e falar assim: Gil, olha, vai deixando aí o teu comentário, eu acredito que o Everton Ribeiro já não estivesse mais em condições de integrar o Flamengo, ele já estava cansado, já estava sentado no banco, então tem que vir outro. Pois é, mas eu quero te falar uma coisa: o Everton Ribeiro, meus amigos, de muleta, o Everton Ribeiro engateando dentro de campo é muito melhor do que esse Evander, porque o Evander tem 24, 25 anos e até hoje não provou que é um grande jogador de futebol. Na verdade, a carreira dele tem um alicerce de um bom empresário, que é o pai dele, que tem contatos com muitos clubes e que já está nessa lida há muito tempo, e é por isso que o time do Portland pagou tão caro por esse jogador, que numa terra, vocês me perdoem aqui o termo, mas numa terra de cego, tornou-se rei lá. Futebol dinamarquês, meus amigos, vocês sabem disso, é um futebol de onde se extraem boas matérias-primas para eventualmente
de 2 em 2 ciclos de Copa do Mundo, formarem ali bons jogadores, porque a seleção dinamarquesa de futebol, ela já apresentou bons times, mas daí é você entender que o futebol da Dinamarca, clubisticamente analisando, é competitivo. No meu entendimento, é você querer malversar a compreensão mínima que alguém tem que ter de futebol. Então, se ele é vendido por 55 milhões, vocês sabem muito bem que esses clubes lá da MLS têm bastante dinheiro. E se destacar na MLS também, eu diria, não é um feito assim espetacular. A julgar pelo próprio Luiz Araújo, que estava sendo muito criticado lá na própria MLS e até agora, meus amigos, não foi acachapantemente competente, como muitos rubro-negros venderam por aí que seria, e eu estou torcendo muito que ele seja esse ano, tanto no sentido tático, como no sentido efetivo de marcação de gols e assistências, que é exatamente a competência que ele tem que ter em supremacia. Não adianta falar aí que o Luiz Araújo é bom taticamente porque recua para ajudar o lateral direito, se quando ele vai partir para o ataque, parte em velocidade, não consegue concluir as jogadas. Então, se destacar lá na MLS, como é o caso do Evander, inclusive você se inteirar que o Evander é um jogador importante para o clube que você nunca ouviu falar, que é o Portland, fale a verdade para mim, você nunca ouviu falar, eu diria assim que esse destaque é completamente irrelevante quando você trata do tema de reformulação aqui no Flamengo. Reformular é você tirar o Everton Ribeiro, que eu não concordei, tudo bem, mas é você trazer um jogador que o Everton Ribeiro era em 2019, que o Everton Ribeiro era em 2018, 2017, principalmente em 2019, quando o Mister montou um time que você sabe muito bem qual foi o resultado, porque o parâmetro é 2019. Então você aí, companheiro, antes que comece a falar, Gil tá pegada dos homens, eu tô pegada 2019, porque eu acho que o Flamengo tem que montar um time com outros jogadores, mas com a mesma qualidade dos jogadores de 2019, porque aquelas contratações de início e meio de ano do Flamengo 19 foram muito boas. Felipe Luiz chegou no meio do ano, Rafinha chegou no meio do ano, Gerson chegou no meio do ano, o Bruno Henrique chegou no início do ano, Gabigol no início do ano, De Arrascaeta no início do ano, ou seja, vieram inúmeros jogadores ali, o Pablo Mari chegou ali no meio da temporada, então, e vieram inúmeros jogadores, meus amigos, que compuseram um time que era vitorioso. Então o parâmetro é a mesma qualidade de 2019, porque o ano de 2019, o Flamengo no futebol nos últimos 20 anos é o parâmetro do que deve ser um jogo de futebol. É um parâmetro de um time que venceu com autoridade. Um time que perdeu 4 vezes, é isso que eu queria falar com vocês aqui. Então, eu acho o seguinte, você pode deixar o teu comentário, se eu por acaso, meus amigos, estiver falando algo que seja irreal, e eu não estou, porque se você olhar por aí, todo mundo sabe que o valor do Evander pedido pelo Portland é de 14, 15 milhões de reais, e aí você querer pagar 70 milhões de reais por um jogador como o Evander, eu sinceramente te diria que é uma escolha muito arriscada e que eu vou torcer para dar muito certo, porque ela vai se concretizar. O empresário, que é o pai do jogador, é muito amigo do Braz, o Braz está obsessivo, ele quer trazer o jogador de qualquer forma, o Braz já se manifestou, inclusive, dizendo que o jogador é jogador classe A, que ele é jogador de primeira prateleira, e você aí, companheiro, por mais que você ame o Braz, por mais, companheiro, me desculpe, que você já esteja na frente da tua urna, esperando ansiosamente o mês de outubro, para você votar no Braz ali como vereador, por mais que você já esteja ali, que já esteja acampado, porque você seja muito fã do Braz, você precisa dizer para ele que isso aí é um assinte. Inclusive, comprar 60% do Evander para quê? Me conta. Ah, Fernando, mas ele pode chegar aqui, pode jogar bem pra caramba. Pode, lógico que pode. O próprio Pablo Mari chegou aqui e jogou bem pra caramba. É verdade, pode, tudo pode acontecer. Só que quando você toma uma decisão, você tem que minimizar o risco. Quando você toma uma decisão, você tem que analisar todas as variáveis possíveis para poder entender se realmente a decisão foi mais acertada ou não. E essa é uma decisão de compra que envolve muito dinheiro, mesmo que o Flamengo pague 35 milhões pelo Evander,
por 60% dos direitos do jogador, é realmente uma decisão muito arriscada, e você vê aí outros clubes contratando jogadores já materializados e muito melhores, como foi o caso do Scarpa, que o Flamengo perdeu para o Atlético Mineiro. Então você pode achar que tem que reformular, eu também acho, mas essa reformulação ela tem que vir acompanhada de competência do jogador que vai chegar com relação ao que era o jogador que saiu e que precisou ser reformulado. Bom, é o seguinte, eu queria pedir a você, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, para se inscrever no canal, para deixar o like no vídeo. Queria que você, então, me seguisse lá no Instagram, @FernandoGilGil. Tem aí, meus amigos, um Instagram com a minha filha, que está muito legal, @FlamíliaGil, a minha filha que tem sempre muito bom humor e criatividade. Ela, inclusive, usa esse Instagram para poder até brincar comigo, como foi o caso do Braz ontem, dizendo que eu tinha amarelado para ele. Você vai se divertir muito naquele Instagram. E eu queria te falar uma coisa. Ontem, quando acabou a live, essa madrugada, quando acabou a live, eu voltei a fazer uma live lá na Twitch, foi muito legal, viu? Muito legal essa live. Você baixa a Twitch aí, companheiro mais velho que está aqui existente, baixa a Twitch e se inscreva lá, Fernando Gil RM, só baixar na Twitch, não é na Twitter. No Twitter tem muita gente confundindo Twitch com Twitter, então você vai lá, baixa e bota lá, Fernando Gil RM, tudo junto, que você vai me achar, porque tem conteúdos muito legais que eu vou apresentar esse ano. Inclusive eu vou incursionar aí por algumas baladas. A estreia dessa modalidade lá na Twitch vai ser quando eu for para Belém, para ver o jogo do Flamengo. Você vai gostar pra caramba, tá bom? E mais tarde hoje, meus amigos, tem a live do bar. Isso mesmo, aquela live que você gosta, direto do bar aqui em Caraí. Tá bom? Se inscreva aí, deixa o teu comentário. Grande abraço e até mais tarde, 10h30, live do bar.